Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos estudando o livro de Gênesis. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome, por Tua fidelidade, pela Sua graça e pelo Seu amor que é derramado sobre nossas vidas todas as manhãs. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, aquele que foi, que é e que há de vir. Nós te louvamos, te exaltamos e te engrandecemos, porque o Senhor é maravilhoso. Tu és o único digno de ser louvado, exaltado e engrandecido. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que ainda há de fazer sobre nossas vidas. Obrigado porque acordamos. Obrigado porque despertamos com saúde. Obrigado porque podemos respirar. Pelo fôlego de vida somos gratos, Pai. Obrigado pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Obrigado pela graça do Senhor derramada sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Grande é o Senhor, o único digno de toda a adoração, o único digno de toda a glória, o único digno de ser exaltado e glorificado hoje e sempre. Nós te amamos, Pai, e nossa vida não faz mais nenhum sentido se não houver a tua presença, Pai. Nós desejamos estar sempre ao teu lado, andando contigo todos os dias, para a honra e para a glória do teu santo nome, porque tu és bom e não sabemos mais viver sem ti. Vem com o teu reino sobre nossas vidas, para que possamos já em vida desfrutar de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Espírito Santo, te clamo nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações, vem nos dar compreensão da tua palavra, para que possamos entender o que vamos ler e estudar hoje, para que o Senhor revele a nós tudo o que a tua palavra tem para nos revelar, para que possamos compreender, trazer para nós, para que possa transformar as nossas vidas para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado através do nosso estudo, para que através desse estudo também possamos crescer em maturidade, crescer espiritualmente na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Espírito Santo, derrama sobre nossas vidas, conforme a tua vontade e o teu querer, os dons de conhecimento, de sabedoria, de profecia, de fé, de amor, de cura, de discernimento de espíritos, dons de língua e interpretação, como você desejar, como for a sua vontade sobre as nossas vidas, para que possamos ter uma vida cheias da tua presença, cheios do teu Espírito, para a honra e glória do teu santo nome, para que possamos, em qualquer situação, estarmos cheios da tua presença e assim possamos viver uma vida de intimidade e plenitude com o Senhor. Te peço pela vida de cada um aqui, Senhor, que venha derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. O Senhor conhece nossos sonhos, desejos, o Senhor conhece nossas lutas, as nossas dificuldades e principalmente as nossas dores. Que o Senhor venha estar ministrando, Pai, sobre nossas vidas, derramando das tuas bênçãos sobre nós, mas que a gente aprenda a desejar e a sonhar as coisas que vêm do teu coração, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para que possamos viver conforme a tua vontade,
e conforme o teu querer. Sobre nossas dores e curas, Senhor. Sobre nossas dores e enfermidades, Pai. Derrama da sua cura, derrama do seu amor sobre nossas vidas, para que assim sejamos curados e podemos glorificar o teu nome sempre. Te clamo, Senhor, pela nossa nação. Ah, Deus, tem misericórdia deste povo. Tem misericórdia da nossa nação, Senhor, um povo pecador, um povo que vive na iniquidade, um povo que vive buscando injustiça, um povo, Senhor, cheio de promiscuidade, um povo idólatra, um povo que pensa em si próprio, um povo que não tem o seu amor, que falta o seu amor, Pai. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Um povo egoísta, um povo que só pensa em si mesmo, Deus. Tem misericórdia da nossa nação, Pai. Te clamo, Senhor, desperta a tua igreja no meio deste povo. Que possamos fazer total diferença nesta nação. Que as pessoas possam olhar em nós e ver a luz do teu Espírito e desejar isso, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Desperta, Senhor, o teu povo. Desperta a sua igreja que muitas vezes não está nem dormindo, mas está em coma, Pai. Pessoas que estão sossegadas, sentadas no banco de uma igreja. Pessoas que estão tranquilamente vivendo no dia a dia, mas estão esquecidas de buscar o Senhor verdadeiramente. Pessoas que estão conformadas, estão sossegadas achando que ir domingo na igreja é o suficiente. Ah, Senhor, desperta este povo para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Traga de volta aqueles que se perderam no caminho, Pai. Traga de volta aqueles que, por algum motivo, estão se enganando no meio da sua jornada. Estão achando que estão seguindo a Ti, mas, na verdade, estão seguindo uma outra doutrina, uma outra religiosidade, mas que se afasta cada vez mais da tua presença, pois o eu está sendo louvado e exaltado dentro dessas comunidades, dentro dessas igrejas, Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu te clamo também por Jerusalém, traga paz para Jerusalém, traga paz para Israel. Traga paz para todo o Oriente Médio, que todo aquele povo, aqueles que o Senhor já escolheu, aqueles que o Senhor tem preparado, que haja, Senhor, uma conversão, uma transformação, para que, assim quando os gentios atingiam a sua plenitude, também haja, assim, com os judeus, Pai. Revela Cristo para os judeus, Pai. Revela Cristo para o povo no Oriente Médio, conforme a tua vontade e conforme o teu querer, Pai, para que o seu nome seja exaltado naquele lugar, para que o Senhor seja glorificado e o Messias seja reconhecido como Yeshua, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Levante cada vez mais pessoas, Pai, principalmente pessoas deles mesmos ali, Pai, para proclamar o teu evangelho conforme a tua vontade, o teu querer, mas também continua com a manifestação do teu espírito, revelando o Messias através de sonhos, através de visões, Pai, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja glorificado, para que todas as nações, como diz a tua palavra, vejam que há um Deus poderoso sobre Israel, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Nos colocamos à sua disposição. Faça de nós conforme a tua vontade e conforme o teu querer. Capacita-nos, Pai, para viver segundo a tua vontade e segundo o teu querer. Enche-nos, Pai, do teu espírito, para que possamos ter coragem de levar e de pregar o teu evangelho aonde estivermos e aonde o teu espírito nos levantar para isso.
e que tudo, Senhor, que façamos seja para a glória do teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos ensina a perdoar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos têm ofendido, aqueles que têm feito qualquer mal contra nós, Pai. Que o nosso coração seja um coração quebrantado pelo Senhor e amoroso como o do Senhor, Pai. Cerca-nos, Pai, com os teus anjos, nos livrando de todo mal, de toda seta do maligno, Pai. Que possamos ter uma vida cheias do teu Espírito, cheia da tua presença. Que possamos, como filhos, buscar maturidade todos os dias no Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado e exaltado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, dona Leonilda. Bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia, Leonilda. Bom dia, dona Rosa. Vamos lá, então. A gente está lendo o livro de Gênesis. A gente entrou praticamente já numa segunda parte da história. A gente tem ali dentro da primeira parte da história contando como foi a criação e como Deus levantou os povos e no final os dividiu ali, né, durante Babel, e como a divisão das línguas fez todo sentido para que a humanidade se espalhasse sobre toda a face da terra, porque o plano da humanidade era viver juntos, e esse não era o plano de Deus. E aí, então, a gente para ali no capítulo 11 de Gênesis, a criação, onde Deus está mostrando o que está acontecendo com a humanidade. E quando a gente entra no capítulo 12, na verdade, já no final do capítulo 11, já nos é apresentado Abrão. E quando a gente entra no capítulo 12, então a gente começa a ver Deus escolhendo uma família, escolhendo uma pessoa para ser o patriarca daquela geração, daquele povo que Deus está escolhendo para ser não só o seu povo, mas Deus escolhe Abrão e toda a sua descendência para ser sacerdotes do Senhor. A gente vai descobrir isso lá em Êxodo, quando depois que o Senhor tira todos ali do Egito, Deus fala que ele escolheu aquele povo para ser sacerdote real deles, mas por medo e por não conhecer Deus tão intimamente, esse povo recua. E Deus então levanta ali apenas alguns sacerdotes para que aquele povo não se perca. Mas o povo de Israel mesmo não compreende a sua real missão, que é levar Deus para todas as nações. E a gente percebe sobre toda a história que Deus continua preso ao povo de Israel, e raramente o povo de Israel leva Deus para as outras nações. E quando Deus pede para alguém levar, né, que a gente tem a história ali de Jonas fala assim, não vou levar. Não vou falar alguma coisa, porque o Senhor é um Deus amoroso e vai acabar perdoando eles. E é o que acontece dentro da história, né? Então a gente tem aqui Abrão, personagem central dessa segunda parte, e Deus o chama para que ele saia da sua terra, para que ele saia da sua parentela, né? Que ele saia para si mesmo ali, que é a palavra Lech Leha, e ele sai dali para concluir a jornada de seu pai Terá. E Terá sai de Ur para chegar em Canaã e para na metade do caminho. Que a gente não seja como Terá, né? Que Deus tem um propósito para nós, a gente sai para uma jornada, começa a viver uma jornada com Deus, mas muitas vezes paramos no meio do caminho. E que a gente seja assim como Abrão, que ouve a palavra de Deus e obedece, e começa e continua a jornada e continua o que o seu pai tinha prometido. Só que mesmo assim, a Bíblia é maravilhosa, que mostra como o homem, ele é falho. Abrão, ele obedece a Deus, mas ele continua levando os seus familiares, leva Ló com ele. E aí, durante uma seca, Abrão foge para o Egito, e ali acontecem situações
não muito agradáveis para Abrão e toda a sua família, mas Deus intervém ali, então Abrão sai do Egito e Abrão para ali de novo em Canaã, monta sua tenda, e ali então eles começam a prosperar. E ali começa a haver divergência entre Abraão e Ló. E Ló, então, tem a escolha de ir para a terra que ele desejar, mas eles não podiam mais viver juntos, porque era muito grande seus animais, seu rebanho. Então, Ló escolhe ir para perto de Sodoma, e a gente tem, então, Abraão indo para o outro lado. E aí a gente tem a situação dos 4 reis, na verdade dos 9, né? 4 reis contra 5, uma batalha onde os 4 reis vencem, e esses 5 vencem ali e aprisiona todo o povo de Sodoma, e Ló está no meio disso. E aí a gente tem Abraão corajoso levantando 318 homens e indo de encontro a 4 exércitos. E aí a gente já começa a ver a manifestação de Deus sobre eles, porque dá estratégia e dá tudo para Abraão. Abraão, com 300 homens, vence 4 exércitos. E aí a gente vê um grande encontro, né, entre Abraão e Melquisedeque. E antes disso a gente vê Deus abençoando Abraão, né, por causa que ele saiu. Logo que Ló sai, Deus abençoa Abraão, volta a falar com Abraão. E a gente vê o encontro ali, então, logo depois de Abraão com Melquisedeque, e Melquisedeque abençoando Abraão, ceando com Abraão. Abraão, então, devolvendo o dízimo e entregando para Sodoma, para o rei de Sodoma, todo o seu despojo de guerra, porque ele deixa bem claro que ele não queria ser reconhecido por um rei que deixou que ele enriquecesse, mas sim que Deus o abençoa. Então, para que aquele rei não falasse nada sobre ele, ele entrega tudo que ele conquistou com aquela batalha. E no final, até o próprio Ló volta para Sodoma. E então a gente tem Abrão voltando para as tendas, voltando ali para os carvalhais. E aí a gente começa Gênesis capítulo 15, que agora Deus vai fazer uma aliança com Abrão. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão. É muito massa ver isso, a intimidade que Abrão teve com o Senhor. Olha só, o Senhor falou com Abrão numa visão. Então, a presença de Deus era sempre na vida de Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Versículo 2. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliezer, de Damasco, que era, na verdade, um servo que Abrão tinha. E acrescentou, versículo 3, Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então Abraão está assim inconformado, porque mesmo Deus prometendo que a geração dele, que a descendência dele seria numerosa, Abraão afinal já estava ali perto dos seus 100 anos de idade e não havia filhos. E ele estava ali preocupado porque o Senhor fez tantas promessas falando que era com ele, mas o herdeiro de Abrão aos seus olhos acabaria sendo um servo dele e não os seus próprios filhos. Versículo 4. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe:
olhe para o céu e conte as estrelas, se é que tu pode contá-las. E prosseguiu: assim será sua descendência. Abraão creu, olha só que maravilhoso, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Lembra que a gente lendo, se eu não me engano, Hebreus que fala, ou Romanos, agora não vou lembrar, acho que é Romanos que fala sobre justificando, e ele começa a falar, agora eu não vou lembrar, mas começa a falar sobre os pais da fé, acho que é em Hebreus, e ali ele fala sobre Abraão ter sido justificado pela sua fé. Então, Abraão ele foi salvo por Deus por sua fé em Deus. Então ele viu Deus, ouviu Deus, né? Ele vai ver Deus. Ele ouviu a Deus e creu naquilo. Ele creu na promessa de Deus. E isso foi dado para ele como justiça. Então ele foi justificado pelo Senhor por causa da sua fé, por ter crido em Deus. Versículo 7. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão como com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que uma fogueira esfumaçante, com muitas tochas acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenuseus, dos caldimoneus, dos hititas, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Muito massa. Então, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança é algo bem interessante. Por que Deus manda pegar esses novilhos e cortar no meio? Isso era um costume de pacto daquela região e daquela época.
Então, quando você queria formar uma aliança e criar um pacto com alguma pessoa, era isso que você fazia. Você pegava esses 3 animais, cortava eles no meio, colocava de um lado para o outro, criava um corredor entre eles. E aí as pessoas elas vinham um de frente com o outro, chegava ali no meio daquele corredor, eles davam os braços e ali eles formavam um pacto. Ali eles faziam uma aliança. E qual era o castigo se essa aliança não fosse cumprida? Era que, por exemplo, eu fiz um pacto com alguém e esse alguém não cumpriu esse pacto comigo. Por esse pacto que eu fiz, eu posso pegar essa pessoa, cortá-la no meio e fazê-la de sacrifício, como eu fiz com os animais. Esse era o pacto. Então, já que eu fiz uma aliança, um pacto com você, quem descumprir terá o mesmo destino que tem estes animais. E aí, então, Abrão, ele fica esperando o Senhor. Caraca, velho, você imagina a alegria de Abrão? Deus vai fazer uma aliança comigo. Então, Deus vai vir e fazer essa aliança comigo. E ali, só que ali, Abrão, então, ele tem um sono profundo, ele cansa de esperar, né? Olha de novo a Bíblia sendo sempre contada. As pessoas cansam de esperar a promessa de Deus e elas entram num sono profundo. E é o que a gente está vivendo hoje. Pessoas que desistiram da volta de Cristo e estão num sono profundo. Estão acomodadas com a igreja como ela está. Não buscam a Jesus querendo que ele volte. É igual eu estava num casamento sábado e quando o noivo faz o voto dele, é uma das coisas que ele falou no voto dele, que ele esperava casar antes de Jesus voltar. Então, quantas pessoas estão com esse pensamento de, Senhor, deixa eu casar antes do Senhor voltar, deixa eu criar meus filhos, deixa meus filhos crescerem antes do Senhor voltar, deixa eu enriquecer antes do Senhor voltar. Volta na geração dos meus netos, não na minha, deixa eu viver esse tempo aqui na Terra. E isso é falta de amor em Cristo. Não entende que é melhor estar com Cristo do que viver essas coisas terrenas. Por isso que a palavra diz que quando Jesus estiver às portas para voltar, as pessoas estarão vivendo suas vidas normais, estarão casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, festejando, assim como assim como foi no dilúvio, assim como era aquele povo na cidade de Sodoma e Gomorra. Eles viviam os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas promiscuidades, e estão assim num profundo sono. E aí a gente tem aqueles que conhecem ao Senhor, a quem o Senhor fez uma promessa de que viria ao seu encontro e adormeceram. Aqui, Abraão, a gente está tendo uma sombra do que Jesus fala sobre as damas de honra, que ao esperar pelo noivo, o noivo demora a vir, adormece. Abraão fez a mesma coisa. O Senhor demorou para vir e escureceu. Abraão, cansado, dormiu. E quando dormiu, ele entrou em profundas trevas. Ele teve vários pesadelos. Então ali a gente já vê a influência do mal querendo tomar Abraão da presença do Senhor. Mas aí então a gente tem Deus intervindo no meio dessas trevas e começando a contar para Abraão o que iria acontecer. Então Deus está revelando algo que a gente vai ver ainda no final dessa história. Na verdade a gente vai ver no outro livro, né? Mas o povo de Deus então sendo a descendência de Abraão sendo cativa, sendo escravizada por um povo. E essa escravidão ela iria durar 400 anos. E a gente sabe lá em Êxodo que essa escravidão durou 430 anos. Éder, por que
esses 30 anos a mais, isso muitas vezes isso está acontecendo com a gente. Porque o povo lembrou de buscar a Deus só nessa última geração. Foram esses últimos 30 anos que o povo resolveu clamar. Quando o povo resolve lembrar do seu Deus, clamar ao Senhor, então o Senhor intervém. Então levaram-se ali. Só que lembra-se, esses 400 anos de escravidão começa com todo. Não foi exatamente 400 anos de escravidão, mas sim 400 anos do povo vivendo naquela terra. Porque a gente tem ali José indo para lá e levando toda a sua família. E aí a gente tem toda aquela geração de José, lembra? José, quando levou sua família para o Egito, ele tinha ali seus 36, no máximo 40 anos. E José viveu até os 170 alguma coisa. Então, esses outros 130 anos, vamos colocar assim, ou 120 que seja, não foram de escravidão, e sim de crescimento do povo de Judá, do povo de Israel. E ali, depois que José morre, eles ainda deviam ter vivido ali pelo menos mais uma geração de tranquilidade. Até que veio, quem escravizou o povo hebreu foi o último faraó. Foi aquela geração do último faraó que escravizou todo o povo hebreu. E aí, então, ali, pode até ser que uma geração ali que ainda lembrava do Senhor, e de uma geração que nasceu, lembra que Moisés nasceu nessa geração, e ele foge do Egito com 40 anos, então é essa geração jovem que começa a clamar ao Senhor. Então, quando Moisés nasce, já era o tempo do povo sair, mas o povo não estava buscando ao Senhor. Então, porque ali começa uma perseguição, ali começa aquela escravidão. E então aquele povo começa a clamar ao Senhor. E aí, então eles são libertos, né? E Deus está mostrando para Abrão que depois dessas 4 gerações, eles vão sair dali daquela servidão. Deus vai castigar aquela nação. Então, tipo, tudo já está profetizado. Deus castigará aquela nação e eles sairão da escravidão e sairão com riquezas. Quando o povo hebreu sai do Egito, leva todas as riquezas do Egito ao ponto do Egito nunca mais ser o que foi. O Egito nunca mais se levantou, nunca mais foi tão forte como foi naquela época. E então Deus fala que Abrão então ia viver a sua velhice, e a 4ª geração de descendentes iam voltar para aquela terra. E olha que interessante, por que aquela terra só seria do povo de Abrão, dos filhos, dos netos, dos bisnetos, só depois de 400 anos? Na verdade, aqui vai dar mais ou menos quase 600 anos depois da promessa. Por que só depois disso? Porque Deus fala, porque a maldade desse povo que ainda mora nessa terra não atingiu a medida completa. Então, aquele povo que vivia naquela terra ainda não era malvados o suficiente para que Deus os tirasse dali. E aí a gente vai ver 600 anos quase se passando, ou até mais, aonde aí, então, sim, o povo vai invadir aquela terra. E aí, então, a maldade deste povo que habita essa terra cresceu ao ponto de sacrificar os teus filhos para os outros deuses. E aí, então, a gente tem este momento de Abrão com Deus, e Deus mostrando para Abrão, então, tudo o que será dele, e firmando o segundo pacto que a gente vê na Bíblia. O primeiro pacto foi de Deus com Noé e seus filhos e toda a sua descendência, de que ele não mataria mais a humanidade com água, né? Marcando aquela aliança junto com trazendo ali o arco-íris. E agora a gente tem Deus fazendo um segundo pacto,
falando que toda descendência, que Abraão teria uma descendência tão grande que não poderia nem se contar, assim como as estrelas, e assim como ele já tinha prometido ali, como as areias do mar. E esse pacto que Deus faz com Abraão é de que toda a sua descendência herdaria toda aquela terra. Alguma pergunta, alguma dúvida? Senão a gente já vai por 16. No versículo 2 lá, ele está declarando ou ele está questionando a Deus ali, Éder? Ah, tá. Ele está questionando, né? Ó soberano Senhor, com todo respeito, né? O que me darás se continuo sem filho e sem herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Então, tipo assim, o Senhor está me fazendo tantas promessas, o Senhor já tinha me prometido que a minha descendência seria maior que as areias, ele fala isso no 12, né? E aí, então, no 12 ou no 13? No 13, ali, ó, tão numerosa como o pó da terra será a sua descendência, mas nem filho tenho. Já sou aqui um idoso, chegando já perto dos meus 100 anos de idade, a gente não tem relato aqui de quantos anos Abrão tinha, mas a gente vai ver aqui o nascimento de Ismael, então ele tinha ali seus 90 anos, perto dos seus 90 anos, e eu não tenho descendência. E aí o Senhor fica me prometendo essas coisas, tipo assim, cara, ele está questionando, ele está te batendo papo com Deus mesmo, respeitando, mas tipo, o Senhor está me falando essas coisas, mas o único descendente que eu tenho é um servo que não é meu. Entende? Entendi. Então, e aí? Tu não me deste filho. Tu não me deste filho algum. É como se eles tinham essa compreensão de que o fato da mulher ser estéril era porque Deus não queria que ela tivesse filho. É como se fosse um castigo de algo que estava acontecendo. A gente vê mais para frente, igual Ana. Ana, quando clama por um filho, ela é como se aquilo fosse algo muito pesado para ela. E ela clama por filhos ali para o Senhor. E no seu clamor ali, o próprio Eli pensa até que ela está bêbada ali. Mas não. Muitas vezes a gente precisa, Senhor, o Senhor me prometeu tantas coisas, mas cadê? Só que aí a gente muitas vezes também fica na ilusão de que Deus prometeu e às vezes Deus não prometeu. Aqui a gente tem porque Deus falou com Abraão. Olha, sua descendência será como o pó da terra. E aí Abraão está questionando, cara, olha, Senhor, já fiz tudo, já venci ali, já tô numa jornada aqui contigo já. E cadê? Não tenho filhos. Tô ficando velho, minha esposa tá ficando velha, o que o Senhor vai fazer? Beleza? Vamos pro 16 então? Beleza. Capítulo 16, o nascimento de Ismael. Se alguém quiser ler, fica à vontade aí. Aí, se a gente precisar, a gente vai parando aqui. Posso ler. 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Olha que interessante. Eu vou chamar Abraão de covarde de novo.
Eu vou ser apedrejado, hein? É interessante, cara, porque olha só, Abraão tem a promessa do Senhor. E Sarai, ela devia se sentir meio que culpada por não conseguir dar filho para Abraão. Só que, se você prestar atenção, naquela cultura era importantíssimo, né? Então, provavelmente, seu pai enchia a cabeça de Abraão para ele ter outra mulher, para poder ter filhos, senão o primogênito dele não ia ter descendência. Mas Abraão, a gente percebe aqui que ele continua fiel a Sarai. Ele não casa com outra mulher. E aí, se você parar para pensar, a gente não tem ali quando que Arã morreu e quando Abrão assumiu Sarai, mas provavelmente foi ali na plenitude, ali 30, 40 anos. Não acredito que seja assim na velhice já. E afinal, a Sarai tem ali, se eu não me engano, Sarai vai ter um pouco mais, Abrão quase 10 anos mais velho que Sarai, se não for 10 anos. Então, Abraão sai de Harã ali, se eu não me engano, com 75 anos. Então aqui ele está com 85. 10 anos em Canaã. Ouvindo Deus. Ouvindo a promessa do Senhor. E com certeza ele passava isso para sua esposa. E ela já estava assim, cara, Deus prometeu para o meu marido uma descendência e eu não consigo dar a ele. E era costume daquele povo, então, a matriarca oferecer uma empregada para que essa empregada tenha filho, e o costume era a matriarca, então, tomar o filho da empregada para si. E aí a gente está vendo, então, olha só, e algo que é bem interessante, o castigo de algo que aconteceu. Foi algo que eu falei lá no capítulo 12, se eu não me engano. Se Abraão não tivesse sido covarde, ao ponto de entregar Sarai ao faraó, Agar não teria vindo com eles. Não teria essa egípcia na história. Porque ela se tornou serva de Sarai porque ela era lá no Egito. Então ela foi uma das coisas que Abrão e Sarai trouxeram do Egito. E a gente vai perceber o quanto essa mulher vai dar dor de cabeça para eles. Então, tipo assim, olha só, as nossas escolhas, mesmo Deus sendo conosco e nos abençoando, elas vão trazer consequências futuras. E Abrão aqui, por que eu ia falar que eu ia chamar ele de novo de covarde? Porque, de novo, ele, em vez de ouvir a Deus, ele foi pelos impulsos. Então, ele deve ter pensado, realmente, já estou velho e não tenho nenhum filho. Vou fazer o que ela mandou, em vez de ouvir a Deus. Deus não prometeu? Então espera. A gente avança para frente lá, a gente vê o próprio Caleb falando, cara, 45 anos depois que o Senhor nos mandou naquela terra e nos prometeu que aonde a gente pisou seria nós, eu tenho o mesmo vigor. Então, hoje eu estou com 85 anos e tenho o mesmo vigor de 45 anos atrás. Eu quero a terra que o Senhor me prometeu. E Caleb e Josué vão lá e conquistam a terra que o Senhor prometeu para eles. A gente tem aqui Abrão passando por uma luta só apenas de poucos anos, 10 anos no máximo ali, e já se rendendo às ideias furadas da mulher. Entende? Então, de novo, ele não ouviu a Deus. Ele não ouviu a Deus e fez algo que ele achava que era certo. Assim como ele achou que era certo falar que Sarai era sua irmã. Então a gente vê Abraão naquela, cara, é o cara que está falando com Deus e Deus fazendo promessas e de repente fazendo cagada.
Aí, de repente, a gente vai ver de novo Deus fazendo promessas. Então, só que a gente colhe as consequências dos nossos erros. E a descendência de Abraão colhe este erro até hoje. Vamos continuar? Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora ela, que sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Olha só, Sarai ainda culpa Abraão pelas coisas que estão acontecendo. Olha o que aconteceu com Adão e Eva acontecendo de novo. Ela entregou a serva. Ela teve essa ideia. Ela teve esses pensamentos. Abraão não foi, para mim, não foi homem suficiente para falar não para sua própria esposa. Mas ali, e agora a gente está vendo o quê? Uma egípcia, que provavelmente não tinha a cultura deles, provavelmente ainda não aceitou o Deus deles, vivendo ainda as coisas do Egito. E ali ela encontra, então, se encontra grávida do dono de tudo aquilo que eles tinham ali. Ela fala, cara, agora eu tô grávida do chefe. A esposa do chefe dançou. Eu vou ser soberana sobre isso. E Sarai começa a perceber isso e começa a ver o desprezo daquela mulher. E ela castiga quem? Abraão. Abraão, na verdade. Que caia sobre você a afronta que vem sofrendo. Provavelmente Agar ficava se insinuando para Abraão. Ou então se exibindo para Sarai. Como se a culpa de Sarai não ter gravidado fosse de Abraão. Vamos lá, 6. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-Lai-Roi. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Então, olha só que massa. O ódio de Sarai, cara, olha as consequências. O ódio de Sarai fez com que Ismael fosse abençoado. O ódio de Sarai fez com que Agar fugisse da tenda da sua senhora. O ódio de Sarai
na verdade, tudo uma consequência, né? Agar ali se achando, aí vem Sarai e fica revoltada com Agar, começa a maltratar a serva grávida foge, a serva grávida fugindo provavelmente ia morrer no deserto, e ali numa fonte ela provavelmente está chorando, desesperada pelo que está acontecendo com ela. O anjo do Senhor, que a gente sabe que quando está dessa forma, a gente sabe que pode ser o próprio Cristo, o próprio Deus em carne, se apresenta para Sarai e manda ela voltar. Na verdade, ele questiona, né? Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Que loucura é essa que você está fazendo? E ela responde, né, que ela está fugindo da minha senhora porque ela está me maltratando. Porque se eu tipo, é como se eu continuasse ali, eu iria morrer e não ia ter esse filho. Eu acho que esse era o grande medo de Agar. Ela começou a ser maltratada ao ponto do medo de perder o seu filho. Por isso que a bênção vem sobre o filho dela. E o anjo responde: não, volta para sua senhora. Sujeite-se a ela, seja humilde, para de fazer o que você estava fazendo. Disse mais o anjo: e multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém poderá contar. Então, o ódio de Sarai, primeiro a atitude de Abrão por não obedecer ao Senhor e deitar com Agar, como pediu sua mulher, ali querendo ou não, a gente é complicado dizer, mas cometeu um adultério, se entregando para outra. Ali aquele pecado, aquela consequência daquilo ali trouxe então Agar se achando maior que Sarai, que a sua senhora. Sarai então brigando com Abrão, falando que a culpa era dele, porque ele se deitou com Agar. Aí Abrão falando: cara, a serva é sua, faz dela o que você quiser. Não tem nada a ver com essa história. Você pediu para que eu fizesse isso, eu fiz. Agora você se vire com ela. Então Sarai começa a maltratar Agar. Olha a que a gente pode chamar de bola de neve, que começou lá no Egito. Olha o que uma mentira lá no passado começou a causar na vida de Abrão e de sua família. E como aquela mentira do passado dura até hoje. E ali então, Agar sofrendo, foge, e por fugir e medo de perder o seu filho, o Senhor vem e fala: não, agora a sua descendência se multiplicará, e ninguém poderá contar. E a gente percebe que a descendência ali de Agar, que acaba sendo ali os ismaelitas, que é todo o povo do Islã, que é praticamente quase todo o Oriente Médio, vem disso. E hoje acaba sendo um povo muito maior que o povo de Israel. E ali, então, Deus dá essa promessa para ela e Jesus ainda continua: você está grávida e terá um filho, um homem. Ele dará o nome, então, de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Então, Deus foi por ela porque ela estava sofrendo e porque dela tinha um filho de Abrão. Então, Deus não ia fazer isso com Abrão. Entende? E ali ele continua: e ele será um jumento selvagem. Então, ele é indomável. Ele não vai ser... Cara, Abrão não consegue... qual que é a palavra? Isso é feio. Mas como chamou de jumento, não consegue adestrá-lo, não consegue criá-lo sobre suas doutrinas, não consegue ensiná-lo o suficiente para controlá-lo. E sua mão será contra todos. Então, cara, já está dando a promessa de tudo que vai acontecer. E ele viverá em hostilidade, sempre brigando. E olha que interessante, eu estava ouvindo ontem, o povo de Ismael, o povo ali árabe, aquele povo ali no Oriente Médio, eles estão sempre brigando entre eles mesmos.
Eles não concordam nem com eles mesmos. Só tem uma coisa que eles concordam: que os judeus têm que morrer. Entre todas as coisas que eles fazem, eles não concordam com... Eles têm os sulitas, eles brigam por suas religiões, por suas terras. Mas uma coisa só eles concordam: os judeus têm que morrer. Os filhos de Isaac têm que morrer. Porque tomaram a nossa herança. E ali, então, a gente tem ali: eles viverão em hostilidade contra todos os seus irmãos. Lembra-se que Abrão, a gente vai ver isso para frente, Abrão não teve só os dois. Teve os dois, depois mais 6. Com Zípora, se não me... Não, Zípora de Moisés. Esqueci o nome da outra mulher dele. A gente vai ver. Mas... Quitura. Então, a gente tem então ali Ismael contra todos os seus irmãos. E isso não morre ali, com tipo assim, Ismael morreu, acabou a treta. Não, cara, ela durou e dura até hoje. E a gente vai ver, então, mais para frente, criando-se outro inimigo, né? Que é Esaú, que é o povo de Edom. Só que esse povo de Edom, a Bíblia fala que eles foram eliminados logo depois da morte de Jesus. Eles foram executados da terra. Mas o povo de Ismael vive até hoje. E aí, então, ela continua, né? E aí ela coloca, ela se agrada, ela ouve aquilo e recua. Ela volta, ela então se humilha a Sarai, ela resolve voltar a ser a serva que ela deveria ser. E ali, então, ela agradece, né? Coloca um nome naquele poço de que, pô, o Senhor me vê. Tu és o Deus que me vê, né? No momento da aflição ali. E Agar, então, tem o filho de Abrão, o chama de Ismael, como disse o Senhor. E Abrão, então, ali tinha 86 anos de idade quando Agar deu a Ismael. Então, Abrão provavelmente ali tinha 85, né? Lembra? 10 anos, quando Sarai entregou Agar. Já tinha completado seus 85, Agar fica grávida, 9 meses, 86. Então, Abraão sai de Ur dos Caldeus com 75 anos. E aqui, então, a gente finaliza uma parte da história. De novo, Abrão fazendo coisa errada, deixando-se levar pela circunstância. Olha isso, cara, isso é muito bom. Quantas vezes a gente se deixa levar pela circunstância. Em vez de tomarmos atitude, ouvirmos a Deus e obedecermos a Deus, a gente se deixa levar pela circunstância, pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Caraca. Já tem 85 anos, cara, e não tem nenhum filho. Deus me prometeu um filho. Minha mulher está me oferecendo a serva dela. Tecnicamente é costume. Mas, cara, Abraão rejeitou isso por 80 anos. Vamos colocar aí que ele tenha rejeitado isso por 40 anos. Ele rejeitou casar com outra mulher. O amor de Abraão por Sarai era tão grande que ele rejeitou ter outra mulher, mesmo que a cultura permitisse. E ali o que ele escolhe? Ele escolhe, então, viver ali aquele momento, deitou-se com Agar, e Agar fica grávida. A Bíblia não relata que ele continuou tendo uma vida com ela. Não, ele só se deitou com ela, teve um relacionamento ali, ela engravidou e ele não teve mais nada com ela. Mas Agar, por achar-se grávida do seu senhor, né, vamos colocar assim, ela falou: agora eu tenho mais poder do que a minha senhora. Afinal de contas, eu estou grávida dele, ele vai me proteger. E quando isso foi necessário, o que aconteceu? Abraão falou: olha, Sarai, se vira, a serva é sua. Agar se viu também jogada de lado por próprio Abrão. E ela se vendo jogada de lado por Abrão, e vendo sua senhora a maltratando, cara, ela temeu por sua vida e temeu pela vida do seu filho e resolveu fugir. E nessa fuga o Senhor a viu,
o Senhor que é amoroso, tanto o amor de Deus, não só por ela, mas pelo próprio Abrão, porque ali tinha uma semente de Abrão, e recupera ela, traz ela de volta, faz uma promessa para ela, então Agar volta e tem seu filho ali na tribo. A gente vai ver que essa bola de neve, ela não para, ela vai continuar crescendo. E as dificuldades vão continuar acontecendo ali por causa de uma escolha errada lá no passado. Então, muitas vezes, quando algumas coisas acontecem com a gente, às vezes é algo no passado que não foi corrigido. Algo no passado que a gente não foi perdoado, ou que a gente não perdoou, ou que a gente não entendeu e não resolveu aquele problema. Abrão, ao sair do Egito e ter aceitado todos os bens e presentes e levado com ele começou ali algo muito triste que vai acontecer com toda a sua família por muito tempo. Na verdade, vai durar até hoje. Até hoje a sua descendência paga por um pequeno detalhe. Olha o peso de uma pequena mentira. Que, na verdade, é uma meia-verdade, porque, afinal de contas, não é mentira que você é minha irmã. Mas a mentira é: você não é minha esposa. E isso gerou consequências. Então, às vezes a gente pensa assim, é só uma mentirinha, é só um pequeno detalhe. Olha a bola de neve que isso vai criar. Ali na hora você às vezes nem percebe. Mas eu vejo que Abrão já teve a dificuldade logo de cara. Porque sua mulher, mesmo sendo já de idade, ela era desejável. Ao ponto do faraó desejá-la. Cara, o faraó tinha um harém. Porque fala que ela foi para lá. E mesmo havendo, os príncipes cobiçaram e o faraó desejou. E a gente vai ver mais para frente também o rei Abimeleque tendo a mesma postura. Então imagina a beleza de Sarai e como Deus era com ela. Então precisamos estar atentos e firmados na palavra de Deus, atentos e firmados em Deus, para que a gente fuja dessas pequenas mentiras que lá na frente pode se tornar uma grande dor de cabeça para as nossas vidas sem a gente nem imaginar. E Abraão podia ter resolvido, né? Podia ter falado não para Sarai e ali tinha cortado o mal pela raiz. Mas ele cedeu. E de novo ele vai ceder. De novo ele vai ceder. Então, mesmo sendo pai da fé, andando com Deus, Deus chama Abraão de amigo. Mas a Bíblia é maravilhosa por isso, porque ela mostra que o homem é falho e só Deus é. Voltando ao sacrifício do 15, falando isso agora eu lembrei, por que quando Abrão acorda do seu sonho, ele vê tochas passando e formando o pacto ali? Abrão deve ter se questionado, e a minha parte? Eu também tenho que passar. E ali Deus provavelmente falou, não, eu estou fazendo um pacto com você. Porque se você fizer um pacto comigo, você vai morrer porque você não é capaz de cumpri-lo. Porque você é um homem e o pacto que eu estou fazendo com você, só eu posso cumprir. Se eu deixar, se esse pacto tiver os dois lados, você vai falhar e você vai morrer e você não vai cumprir. E é o que ele acabou de fazer. Ele resolveu deitar com outra. Ele resolveu acelerar o pacto. E se ele tivesse passado por ali, então, ele teria morrido, teria caído, porque o homem ele é falho, e Deus sabe disso, foi o que ele falou lá depois do dilúvio. A iniquidade está no coração do homem desde que ele nasce. É tendencioso, né, que ele fala, cai para o mal, desde o seu nascimento. Então isso é bem interessante, o pacto de Deus é Deus com Abraão, e não de Abraão com o próprio Deus. Então, a aliança que o Senhor tem conosco é Jesus na cruz morreu por nós, e não nós morremos na cruz por ele. Só que desejamos e precisamos, assim como Abraão, ouvi-lo, escolhê-lo e obedecê-lo e andar em intimidade com ele. Fechou?
Alguém quiser falar, uma dúvida, qualquer coisa, fique à vontade. É só essa questão, né, que nos vem à mente, da gente não tentar, assim como Sarai, né, e Abrão acabaram realizando, Deus não precisa da nossa ajuda para que a vontade dele seja feita, né? Então o Senhor fez uma promessa, aí porque estava demorando, eles falaram, não, vamos dar uma ajudinha aqui, vamos. Acho que é isso que está faltando, vamos fazer da nossa maneira. E aí veio essa ideia de Abraão se deitar com Agar, né? Como se isso fosse a solução, ou achando que era isso que de repente estava faltando, né? A gente ter essa sabedoria, né? De perceber, e sempre com orientação do Espírito Santo, da gente tá no caminho do Senhor e as promessas que Ele tem para nós, e a gente em oração aguardar realmente, não tentar fazer coisas que não é do Senhor, né? Falar, vou fazer aqui. Até uma vez o pastor deu uma visão, né? Você entrega a sua vida a Deus, né? Você crê no Senhor Jesus, aí você entrega então o quê? Todo o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Então, se fosse um carro, você pega a direção e dá para o Senhor está dirigindo. Só que em alguns momentos você fala, não, peraí, dá um pouquinho aqui a direção que eu vou virar para cá, que aqui eu vou pegar um atalho aqui. Esses atalhos é o que aconteceu aqui com Sarai e com Abrão, né? Eles quiseram fazer um atalho ali. Então, ou você entrega a sua vida realmente ao controle, ou se não, vai acontecer situações que não são boas, como aconteceu aqui. Mas mesmo assim, acontecendo isso, o Senhor ainda nos ama, Ele ainda nos protege e cuida da gente, né? Deus é bom o tempo todo. Eu estava assistindo Deus Não Está Morto, o 3. Eu queria assistir o 4, mas não achei, assistir o 3. E é a frase que eles usam bastante, né? Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Não importa a circunstância, não importa as coisas, Deus continua sendo bom. Mas a gente às vezes se esquece que muitas das nossas escolhas têm consequências. E a gente realmente, muitas vezes quer falar, mostrar para Deus, não, Deus é por aqui, ó, vamos por aqui. Tem um atalho aqui, é melhor. Vamos diminuir esse caminho, afinal de contas, está demorando demais. Pra você ter uma ideia, o Abraão tinha 86 quando Ismael nasceu, e Isaac vai nascer quando Abraão tem 100, então ainda passaram-se mais 14 anos. Então, ali foram 24 anos, praticamente, depois que saíram de Harã, e para então Sarai ter filho, né? E é bem interessante que ele fala aqui, né, nos comentários, que Abrão, ele achou que Ismael fosse realmente o que Deus tinha prometido para ele. E ele, tendo Ismael, teria então se cumprido a promessa divina de uma nação. Mas, infelizmente, Ismael não era o filho prometido que Deus queria que Abrão e Sarai tivesse. E a tentativa de cumprir o plano de Deus pelo esforço humano finalmente fracassa com a história em andamento da vida de Abraão, revelada em seu tempo de permissão. Vai com Deus, meu irmão. Foi muito bom vê-lo. Deus abençoe. Então, a escolha de Abraão, foi muito errada, tentando acelerar a vontade de Deus. São escolhas, e a gente precisa, e é massa que a Bíblia relata isso, né? Não esconde isso. Para que, Éder? Para que a gente aprenda. É melhor aprender com o erro dos outros. O sábio, ele aprende com o erro dos outros. O tolo aprende com o próprio erro. E é feio, mas... E o imbecil não aprende nem com o próprio erro. Continua sempre errando. Tá na Bíblia para que a gente aprenda e para que a gente creia, né? Porque isso não é algo que não é para nós. Porque mesmo caindo,
mesmo falhando, a salvação é para nós, porque Deus é maravilhoso, né? Se fosse na perfeição, nenhum de nós estaríamos ali, inseridos nesse contexto. Então, o Senhor mostra, ó, mesmo imperfeito que vocês são, eu cuidarei de vocês. Isso aí. Maravilhoso. Deus é bom. Fechou, gente? Mais alguém? Senão a gente vai estar orando, vamos estar finalizando, para que Deus abençoe o nosso dia, para que a gente não fique só nisso, mas que a gente, durante o dia, continue lembrando do Senhor, buscando Ele, sendo grato a Ele por tudo que Ele faz por nós. Fabiana, você pode orar para a gente encerrar? Por favor. Amém. Amém. Amado Deus, eterno Pai, Senhor Todo-Poderoso, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. E queremos sim, ó Deus, te exaltar, te louvar, te engrandecer por aquilo que tu és, Senhor, todos os dias que ainda temos, Senhor. Ó Deus, muito obrigada pelas tuas misericórdias, ó Deus, que nos cobrem de geração em geração, Senhor. E nós somos frutos, ó Deus, de bênção do Senhor. Agradecemos a Deus por tudo quanto o Senhor tem feito, Deus. E por mais que, sendo falhos e imperfeitos, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos cobre de bênção, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas famílias aqui representadas, ó Deus, pelas nossas vidas, ó Pai, e por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, e sabendo, Deus, e crendo que elas estão sobre nós, nós já agradecemos por este dia e pedimos que o Senhor vá à frente dos nossos negócios, daquilo que temos que fazer, e queremos, sim, colocar tudo nas tuas mãos, Senhor. Pedimos a tua presença, Deus, que possamos buscar a tua presença a cada dia em nosso viver. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Amém. E assim a gente finaliza mais uma leitura. Cara, é maravilhoso ver o cuidado de Deus e como a gente precisa prestar atenção nos pequenos detalhes de nossas escolhas e como a mentira, que às vezes parece ser tão pequenininha, pode causar algo gigantesco em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que você tenha um excepcional dia. E a gente volta amanhã, se assim Deus permitir, e que Ele possa cada vez derramar mais em você sede da palavra de Deus.